Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal C4C. Quase que eu disse outro nome porque eu sou o Rodrigo e alguns de vocês talvez me conheçam de outro canal aí do Coleção Paralela. Esse é meu primeiro vídeo oficial para esse novo canal, para esse novo projeto que eu toco com outros 3 amigos meus, o Jair, o Washington e o André. O C4C, como vocês já devem ter visto, eu espero que tenham visto no vídeo de apresentação, é um vídeo que busca unir a paixão de 4 pessoas por colecionismo em suas vertentes um tanto mais diversas. Nós temos como membros do canal gente que é muito fã e especialista em colecionar mídia física, tipo VHS, DVD, Blu-ray, principalmente VHS e DVD. Temos gente que é totalmente ligado ao universo dos quadrinhos, eu, por exemplo, dos quadrinhos e da literatura em geral. E a gente resolveu fazer um mix disso, juntar, para poder trocar experiências, falar até das nossas dificuldades como colecionadores, porque não como gente que tem dificuldade de tocar uma coleção, de tocar essa paixão. Muitas vezes, inclusive, por questões financeiras. A vida não tá fácil para ninguém, gente. A gente costuma brincar, colecionadores de baixa renda, né? É uma luta, mas é uma luta divertida, é uma luta que vale a pena manter. E o C4C surgiu com esse sonho. Eu vejo o C4C não só como uma oportunidade de fazer coisas legais com pessoas que eu gosto, né, com esses meus amigos, como por que não falar muitas vezes e abordar assuntos que são um pouquinho diversos e que eu não costumaria abordar no meu canal principal, no meu canal original, que é o Coleção Paralela. E para começar os meus vídeos neste canal, eu decidi que eu quero começar falando e mostrando sobre o material que eu tenho ligado a uma literatura que eu acho simplesmente charmosa demais. E a palavra é essa, o termo é esse. Eu acho charmoso. Não é uma literatura assim que agrega tanta coisa na sua vida, culturalmente falando, aspas nisso, né, porque tudo é discutível. Não é uma literatura badalada e na verdade é uma literatura que muitas vezes foi até gourmetizada. E essa coisa do gourmetizar, meus amigos, eu acho uma droga, né? Mas é extremamente divertida e presente e responsável, inclusive, por muita coisa que a gente tem hoje em dia, inclusive no universo dos quadrinhos. Eu tô falando do quê? Eu tô falando da literatura pulp. Aquela literatura de valor aquisitivo menor que se vendia em banca de revista na época, tipo a segunda linha dos livros, a segunda linha da literatura, né? Aquela literatura que você não comprava na livraria, né? Você não comprava em nenhum lugar requintado, você comprava na banca de jornal, normalmente feita com papel de má qualidade, com má impressão, muitas vezes em brochura, e quase sempre abordando temas como ficção científica, faroeste, terror, drama também, historinhas de amor. Quem nunca leu aquelas revistas tipo Júlia, ou pelo menos não viu, né? Revistas não livro que tinha muito antigamente. E eu decidi começar mostrando e falando da minha vertente, que foi aonde eu conheci esse tipo de literatura, na verdade, e que é a minha vertente predileta dentro dessa literatura, ali ao lado de terror, né, e ficção científica, que é faroeste. Sou um cara que gosta muito de faroeste, eu tenho bastante material de faroeste, nunca terei tanto quanto eu gostaria, isso é fato, mas eu gosto bastante de faroeste, eu tenho uma boa quantidade de material sobre faroeste, e eu tenho alguma coisa dessa linha, né, da literatura pulp. O pessoal aqui no Brasil principalmente conhece faroeste nesse sentido nos bolsilivros, os famosos bolsilivros, os livrinhos, né? Foi onde eu conheci, inclusive nem sabia ler, meu pai tinha vários desses. Meu pai dizia que não era coisa para criança, o que, é claro, deixava a minha curiosidade exaltadíssima para a época. Muito tempo depois, que eu nem sabia ler nessa época, né? Muito tempo depois, quando aprendi a ler e fui pegar esse material para ler, eu fiquei pensando que era isso que ele achava que não, né? Que não tinha nada para que não era para criança. Achei um material bobinho e eu tenho aqui algumas versões desse estilo, né, de literatura pulp abordando o faroeste, e eu vou mostrar alguns dos exemplares que eu tenho, falar um pouco a respeito. Não é o único material em livro que eu tenho de faroeste, mas os outros que eu tenho
eles já não têm essa pegada da literatura mais barata, do pulp em si, né? Já são inclusive livros bem badalados, de uma coleção bem badalada, então não se encaixa. Eu vou começar mostrando o que eu tenho em bolsilivros, né? O bolsilivro era fantástico, cara. O bolsilivros me pegava sempre pela capa, que as capas normalmente eram muito lindas, muito chamativas, com títulos muito chamativos, e a gente chamava de livrinho de Bang Bang quando eu era criança, né? Era Bang Bang, era o que a gente falava, Bang Bang. Inclusive, certa vez, já faz muito tempo isso, eu li uma matéria, se não me engano, numa revista, que falava que os bolsilivros de faroeste, os livrinhos de literatura barata de faroeste em geral, ganhavam este nome, porque quando eles surgiram, os escritores eram pagos pelo número de palavras, entendeu? Eles escreviam as histórias e eles ganhavam um determinado valor pela quantidade de palavras que a história continha. Era essa a dinâmica. E que aí o Bang Bang se caracterizava por ter muito tiroteio, porque os caras faziam questão que tivesse, porque daí quando os caras iam atirar o autor, né, quando ele escrevia lá que ia ter um tiroteio, eles colocavam o som da arma, bang, bang, e cada bang era um percentual ali, não sei quantos centavos de dólar, que caía na conta. Então, por questões financeiras, tinha muito tiroteio nos livrinhos, eles escreviam muito bang, bang, era uma maneira de ganhar dinheiro fácil, e por isso se popularizou como livrinho de Bang Bang, né, de Bang Bang. Eu falo Bang Bang às vezes, não sei porquê. Eu não sei até que ponto essa história é verídica, mas de qualquer maneira eu acho ela muito legal, eu tinha que mencionar. E essa literatura sempre me impressionou, desde que eu era moleque, pela temática, por ser faroeste, a gente assistia, né, era criança, eu não sabia ler, mas eu assistia filme de faroeste na TV e eu achava aquilo fantástico, eu achava aquilo o máximo, era assim uma das melhores coisas da vida. E as capas me chamavam a atenção demais e sempre me deixavam doido para querer ler. Então essa estética, a ideia das capas é uma coisa que sempre me atraiu muito. E eu tenho alguns, são poucos, nem todos em melhor condição, mas que eu guardo com muito carinho e muitas vezes eu me pego resistindo à tentação de comprar mais. Eu na verdade não quero comprar tantos desses livrinhos assim, porque cara, eu não vou dar conta de ler e eu já tenho tanta coisa para ler, né, que seria uma compra só para ter na estante, que é uma coisa que eu tento evitar, né? Eu tento evitar, na maioria das vezes, ter coisas por ter, mas é muito difícil resistir. E era um material que era muito publicado com pseudônimos. A maior parte dos autores eram, na verdade, pseudônimos, assim, né? E aqui no Brasil, eu me lembro que a editora... Meu pai tinha uma coleção grande, ele tinha uma quantidade grande de bolsilivros, eu lembro disso, e aí, em sua maioria eram de uma editora chamada Monte Rei, a editora Monte Rei. E até hoje, pra mim, como eu cresci vendo esse material sendo da editora Monte Rei, pra mim, até hoje, a Monte Rei é sinônimo de bolsilivro de faroeste. É sinônimo dessa literatura, é tipo pra mim a marca máxima. Claro que existiam outras tantas, mas aí é uma questão de condicionamento à infância. Eu tenho essa daqui do Frank Gruber, A Lei do Gatilho. Esse materialzinho aqui me veio de presente do meu amigo Washington, né, membro desse canal, membro do C4C, e ele comprou e me mandou porque ele sabe que eu gosto e tal, e é uma história que eu nem tô conseguindo ver a editora. Eu tô tentando ver aqui a editora, Distribuidora de Publicações Limitadas, DPL, é o que tá dizendo aqui. Não sei se essa é para ser a editora, mas contém conversando com o leitor e tal, é essa. Eu acho essa capa fantástica. Eu tenho aqui depois Morreu Queimado. Olha os nomes. Essa é da Monte Rei, da editora Monte Rei. Anuncia um outro material aqui atrás. Morreu Queimado. Como eu digo, aqueles faroestezinhos de ação ultra rápida, gente, né? Tudo acontece em minutos, os caras já saem atirando, o mistério é resolvido com 2, 3 pensadinhas básicas. É um material muito básico, muito simples. Depois eu tenho Desforra Fatal, também da editora Monte Rei.
né? Eu acho essa capa muito maneira também, a Desforra Fatal. Eu não li todos esses materiais ainda, eu li, se não me engano, Morreu Queimado. Depois nós temos Tempo de Matar. Tempo de Matar já é de outra editora, se não me engano. E é uma que eu não li ainda. Tem uma capa até meio diferenciada, assim, né? E uma coisa que eu achava interessante é que todas eram divididas em subtítulos, subtemas, né? Por exemplo, essa daqui tá meio apagada, mas diz série especial. Essa era Oeste Beijo e Bala, porque tinha muito lance de ter romance aqui, de ter mulheres bonitas, mulheres fatais e tal. Essa daqui já era mais pra ação, do tal Martin Alluck, o autor que aqui aparece, né? Chumbo Mortal já era mais pra ação, né? Muito mais pra ação. Tempo de Matar era o Faroeste Silver Star, era a série, por isso essa questão aqui da capa ter essa aparência prateada, vamos dizer aqui. E aqui uma coleção que eu nem sabia que existia, né, de um formato um pouco maior, Brugueira, eu acho que é a editora, também me foi mandado pelo meu amigo Washington. Essa eu não conhecia. Lasseter, Sem Lei e Sem Alma, não conheço. Jack Slade, que é nome mais pseudônimo do que esse, é um material que eu ainda não li, um formatinho um pouquinho maior. Aí eu tenho outras versões, tipo, aqui vamos dizer assim, começa uma certa qualificação, um certo tratamento mais gráfico, né? Uma tentativa de dar uma roupagem mais atraente para o bolsilivro. Nós temos essa coleção da Globo, Westerner. Essa aqui é Globo Série Azul, traz uma história do Luz Lamour, né? A Trilha dos Foras da Lei. Luz Lamour ou Louis Lamour, na verdade, uma coisa assim, né? É um autor muito conhecido no universo do faroeste, né? É um nome conhecido pelos fãs de faroeste, e a Globo lançou essa coleção nesse formato maior, assim. Dentro ainda é papel jornal, a capa é levemente mais cuidadinha, cartonada, mas nada demais. Era uma tentativa de dar uma roupagem mais bonitinha pro bom e velho faroeste bang bang dos pulpos, né? Mas é uma coleçãozinha muito legal que às vezes eu tenho vontade de encontrar mais edições. Essa eu já li faz bastante tempo. É uma boa história, inclusive. E aí nós temos umas versões. Essas são as versões mais modernas que eu tenho. Praticamente tudo que eu tenho aqui é anos 80. Essas já são mais anos 90. E tem uma abordagem diferente, porque as publicações têm um formato revista, né? Um formato HQ, um formatinho revista, um formato maior. Tem essa daqui que eu comprei quando eu morava no Rio Grande do Sul, né, a coleção Dinamite Cowboy, né, número 3, uma aventura completa no faroeste. O autor seria o tal de H.S. Sharon, né, trazia uma capa bem chamativa. Um deles era cínico e vingativo, ódio implacável. E aí vem nesse formato revista, né, um formato gibizinho mesmo, com o faroeste. Todas as outras características, brochura, capa mole, presa com grampos, papel jornal dentro, e a mesma história com desenvolvimento econômico rápido, pau, pau, pau e já era, né? O típico do faroeste dessa época. E daí, também me presenteado pelo meu amigo André, na fantástica caixa do André, eu chamo assim, é quando ele me mandou essa caixa, a fantástica caixa do André. Lá no meu canal, o Coleção Paralela, tem essa caixa. Se alguém que está aqui assistir esse vídeo não conhece o canal Coleção Paralela e quiser ir lá dar uma espiada, tá lá na playlist Surpresas da Gibisfera. Olha eu fazendo propaganda do meu outro canal aqui. O que vocês acham? É essa daqui, Raízes da Vingança. Raízes da Vingança tem um tratamento um pouco melhor que esse daqui, né? Essa daqui tem um tratamento um pouquinho mais, vamos dizer assim, desleixado, e é de outra editora, né? Na verdade eu não consegui nem definir aqui quem é a editora, né? Deixa eu ver, Tecnoprint, é da Tecnoprint Gráfica, mas eu
Não estou conseguindo ter certeza de qual é a editora aqui. Vamos deixar pra lá, né? Não vamos perder tempo com isso. Gente, se vocês vão me conhecer pelo canal, pelo C4C, não me conhecem do meu outro canal, eu sou assim. Não me preparo tanto assim, dificilmente faço roteiros, dou preferência para espontaneidade, para falar o que eu penso, para curtir o momento. Isso gera atrapalhadas, isso gera vídeos extremamente amadores, mas esse não é um canal destinado a ser profissional e a ser referência de nada. É trocar experiências e conversar. E aí, como eu disse, veio esse aqui, Raízes da Vingança. Também lembra um gibizinho, quando você olha, você acha que é um faroeste. A capa, principalmente, leva você a pensar isso, mas é, né, uma novela de faroeste, com algumas ilustrações dentro. Essa seria de um autor chamado Fangio Castellania, eu não conheço, é um material italiano, feito pela editora Scala. Eu tenho uma certa ligação com essa editora, eu e a editora Scala vivemos em tapas e beijos, assim como eu elogio um monte de coisas que a editora Scala faz, eu estranho e muitas vezes critico um bocado de outras coisas. Eu digo que a editora Scala se parece comigo. Uma das editoras mais prolíficas e ao mesmo tempo maluconas e desleixadas que esse país já teve. Publicou muito quadrinho, muita revista de cinema, muita coisa, e publicou isso aqui, né? Materialzinho, digamos que é a versão mais moderna do material pulp de faroeste que eu tenho aqui em casa e de que eu tenho notícia. Não sei o que mais pode ter saído depois disso. O material de faroeste contém todo esse peso de história e nostálgico no que se refere a essa categoria em que estamos nos referindo, o pulp, né? É um material que sempre esteve na banca, dividindo espaço ali com gibis, com revistas variadas. Daquela época em que você chegava na banca de jornal e a banca de jornal era abarrotada de publicações, às vezes o que menos tinha para vender era jornal. Não é? E ela dividia espaço com revistas de todo tipo e com publicações no mesmo estilo, mas voltadas a novelas policiais, terror e ficção científica, que aliás serão abordadas nessa pequena série, porque a minha ideia é, eu vou fazer uma pequena série abordando a literatura pulp. Parte 1, literatura pulp de faroeste. Aguardem a parte 2, na qual eu vou falar de ficção científica, né? O que eu tenho dessa época, e vou trazer algumas coisas, inclusive algumas publicações que eram muito conhecidas e muito tradicionais. Na época dominavam as bancas aqui no Brasil, dominavam a leitura, né, a procura, a preferência dos fãs desse estilo, mas hoje em dia estão até bem esquecidas, e parece que a principal que eu quero mostrar, vou dar um spoiler do próximo vídeo, ela acho que hoje em dia é publicada só na Alemanha, parece ainda ela resiste bem na Alemanha. Aqui no Brasil andou tendo um pequeno revival há um tempo atrás aí, mas já não existe mais. E é isso aí, pessoal, aguardem o próximo vídeo, meu vídeo de estreia no C4C, assistam os vídeos desse canal, apareçam aí, deem seus comentários, assistam os vídeos dos demais membros, tenho certeza de que todo mundo vai fazer um trabalho legal. E tchau, ficamos por aqui.